Romanos, capítulo 12, de 3 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus bendito, neste momento nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra que já foi lida, palavra que na sua simples leitura já é graça para as nossas vidas, já alimenta os nossos corações da Tua glória. Ó Deus, no entanto, o Senhor nos ordenou que nos aprofundássemos nela, que além da leitura, nós, ó Pai, a expuséssemos, ó Pai, a aplicássemos, de maneira que pudesse haver, assim, maior proveito para as nossas almas. Portanto, ó Deus, neste momento, o Teu povo aqui reunido em culto, neste momento tão solene, tão glorioso da vida dos crentes que aqui se fazem presentes, o Senhor certamente falará aos nossos corações, através da explicação destes versos, através, ó Deus, das aplicações que se pode fazer a respeito da mensagem contida nesta passagem. Ó Deus, por conta disso, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor nos conduza quanto ao falar, de maneira como o Teu servo, o que saia da minha boca, ó Deus, possa ser procedente, ó Deus, da iluminação, da direção do Teu Santo Espírito. Que, ó Deus, possa ser fiel àquilo que nós lemos. Do mesmo modo, nós te pedimos, ó Deus, por cada um dos Teus servos ouvintes, para que neles haja sinceridade, haja disposição e prontidão, para ouvir a Tua palavra e não apenas ouvi-la, mas para receber em seus corações, e para sair daqui para viverem os ensinamentos das instruções do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Deus. Amados, nós começamos na manhã de hoje a exposição daquilo que nós chamamos de a seção prática do livro de Romanos. Durante os 11 primeiros capítulos desta carta, nós vimos o apóstolo Paulo fazer as exposições a respeito da doutrina do Evangelho, do glorioso Evangelho de Deus para a salvação dos eleitos do Senhor. Nós vimos Paulo falar daquilo que é o Evangelho, que ele não se envergonha, conforme ele disse no capítulo 1, nos versos 16 e 17. Aquilo que é o grande meio da salvação de Deus, o meio pelo qual Deus estabeleceu a forma de dar a sua própria justiça para resolver o problema do homem com ele mesmo, para salvar as almas dos eleitos. Paulo argumentou, explicou, destrinchou doutrinas importantes. E agora no capítulo 12, ele começa uma seção de capítulos onde este evangelho vai se mostrar na vida dos crentes através do serviço. Não apenas do serviço de culto litúrgico, que muitos dos evangélicos se acomodaram a pensar como uma forma resumida, como um conceito resumido de culto. Mas ele vai falar como um serviço, como uma liturgia de um culto que acontece na vida e na vida toda. Que acontece nas nossas relações todas. Pela manhã nós ouvimos a exposição dos 2 primeiros versículos, onde nós vimos que estas relações transformadas, através de
vidas renovadas pelo Evangelho, transformadas pelo Evangelho, são relações mudadas, são relações fruto de uma mente diferente, de uma mente transformada. Um resultado de uma vida onde agora o grande centro, onde a órbita em torno do qual tudo gira, tudo se movimenta, é o Evangelho, é o nosso Senhor Jesus. Relações que serão próprias, que serão adequadas, que serão naturais àqueles que foram transformados pelo Evangelho e que agora vivem com Cristo no centro de todas as coisas. Nos versos de 1 e 2, nós vimos que esta grande mudança que acontece na vida dos crentes faz com que a relação com Deus tenha mudado. Vocês se lembram de Romanos 1? Vocês se lembram daqueles que vivem a vida entregues às suas mentes depravadas? E Romanos 12 fala da relação nova daqueles que tiveram a mente mudada, transformada, e que agora vivem onde tudo na sua vida, onde todas as coisas são um grande culto ao Senhor, onde todas as coisas se dão por completo, em corpo e mente, como um grande sacrifício vivo e agradável a Deus. Paulo então começa falando disso. Nessa sessão prática, a nossa relação com Deus mudou. Antes nós éramos inimigos dele. Antes nós éramos desprezíveis a ele. Antes nós éramos incapazes de o agradar. Agora nós somos capazes de o agradar. Agora nós somos chamados amigos de Deus. Agora nós somos o seu povo. Um povo que é propriedade dele, um povo que é chamado, mesmo ainda não experimentando completamente esta grande transformação, mas é chamado de nação santa, de sacerdócio real, o povo especial de Deus. E esse povo certamente apresenta coisas diferentes, porque uma vez que agora são consagrados o nosso corpo e a nossa mente nesta grande transformação, certamente muitas outras coisas vão mudar. A começar daquilo que nós falaremos esta noite, da mudança do nosso relacionamento com nós mesmos. A nossa relação com a nossa maneira de pensarmos sobre nós mesmos muda à medida que o Evangelho nos muda. Nós passamos a fazer de nós mesmos um julgamento moderado, um julgamento sóbrio, um julgamento onde o nosso serviço, a nossa relação com a igreja, com os outros, são medidos de uma maneira muito diferente. A sequência do texto vai dizer que o nosso relacionamento com os outros mudou, de maneira que há agora na família de Deus um amor sincero, uma atitude de amor para com o outro. E não apenas isso, mas a nossa relação com os nossos inimigos também mudou. É isso que nós veremos na parte final deste capítulo 12. A nossa relação com eles também mudou. Antes nós estávamos imersos, dominados pela ideia de que o mal se paga com o mal. Agora nós somos dominados pela ideia de que o bem vence o mal. Que nós vencemos o mal com o bem. Da mesma forma como o nosso Senhor venceu o mal com o bem. Então, nas nossas próximas mensagens é sobre estas mudanças em nossas relações que nós estaremos nos ocupando. E hoje à noite nós vamos entender sobre a mudança das nossas relações com nós mesmos, entender como é que nós assumimos uma mente e ações sóbrias no corpo de Cristo. Como que verdadeiramente nós vivemos aquele que ou era o lema dos 3 mosqueteiros, que na verdade eram 4. Vocês se lembram, né, de Aramis, Porthos, Athos e D'Artagnan? Um por todos e todos por um. Esta é uma proposição fantástica, é um lema fantástico para quem vive relações, para quem vive em equipe. Mas há uma coisa sobre este lema que nos escapa e que este texto nos ajuda a entender. Só é possível viver a relação de um por todos e todos por um quando se tem uma mente transformada pelo Evangelho e quando se tem a sua própria relação consigo mesmo mudada e transformada pelo Evangelho.
É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos esta noite. Como ter uma mente e ações sóbrias no corpo de Cristo, ou seja, como viver o um por todos e todos por um. A palavra de Deus, antes de estabelecer nesse próprio texto que nós lemos, do 3 ao 8, na mensagem que nós ouvimos pela manhã, estabeleceu um pré-requisito para estas coisas. Você não vai viver o contexto do um por todos e todos por um. Você não vai ter uma mente e ações que decorrem dessa mente sóbrias no contexto do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, se você não apresentar este pré-requisito, que é uma mente entregue a Deus, uma mente renovada pelo Evangelho. Os versos de 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, em resumo, está nos apresentando, está nos trazendo a ideia de que ou Deus nos muda, ou nós estamos imersos no contexto da misericórdia dele, da graça dele e da grande transformação dele, que nos faz ser capazes de sair das imposições de uma mente encerrada no mundo, das imposições de uma mente que não consegue ir além do que aquilo que o mundo impõe ao coração, impõe ao exercício comum da vida. Ou nós não poderemos experimentar tais coisas, tais realidades diferentes que são próprias apenas daqueles que foram mudados e que foram transformados. Aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que o primeiro pré-requisito é a nossa dupla rendição. Nós precisamos ter corpos oferecidos e corpos dispostos no Senhor como um sacrifício vivo para adorá-lo, para que possamos ser capazes de fazer estas tais coisas diferentes, como viver relações vivas e verdadeiras, onde é um por todos e todos por um. Onde só isso será possível porque a minha perspectiva de mim mesmo mudou. O que está completamente carregado na afirmação do apóstolo Paulo nesses 2 primeiros versículos é que a nossa identidade mudou. Nós agora somos identificados com aquilo que Deus fez em nós. Não é tanto importante na nossa vida o que nós iremos fazer, mas o que é decididamente importante nas nossas vidas, hoje, meus irmãos, foi aquilo que Deus fez. O grande diferencial da sua vida não é o que você fez, ou o que você fará, ou o que você está fazendo hoje. Mas o que decididamente é importante na sua vida é aquilo que te define, o que Deus fez por você. Esse é o grande pré-requisito para nós termos relações transformadas conosco e com aquilo que nos envolve como família de Deus, como igreja do Senhor. Paulo também está dizendo aqui que há uma segunda coisa importante, não apenas o corpo completamente disposto, completamente oferecido e consagrado para esse culto, mas a mente renovada pela Escritura e pelo Espírito. Quando Paulo fala da racionalidade do culto, sobretudo, ele está trazendo de volta a mesma ideia de culto que o Senhor Jesus explicou, esclareceu lá em João 4, quando ele diz que aqueles que são os verdadeiros adoradores, aqueles que de fato adoram a Deus em espírito e em verdade. Na condução do Consolador, na condução da terceira pessoa da Trindade, que eficazmente nos conduz a Deus, por nos conduzir a Cristo, e pela palavra, que nos orienta quanto ao culto que de fato Deus requer e Deus aceita. Essa mente que é orientada por esta palavra, dirigida, iluminada, renovada por esse Espírito, é um pré-requisito essencial para quem quer ter mente e ações sóbrias no corpo de Cristo. E para que se possa viver de fato, um por todos e todos por um. É encantador nós vermos os personagens de Alexandre Dumas, né? Se eu não estou enganado, o autor de Os Três Mosqueteiros.
me fugiu aqui rapidamente a mente, mas é encantadora a história. É encantadora a entrega desses homens no compromisso como uma equipe, como um grupo fechado, uns com os outros. Mas quando nós entendemos a verdadeira realidade de quando isso é possível, nós entendemos que há este grande pré-requisito: ter mente renovada, transformada, orientada pelo Espírito numa condução que é pela Escritura. Isso nos conduzirá àquilo que Paulo diz aqui, a não nos conformar com as coisas deste mundo, mas renovarmos a nossa maneira de viver. Ou seja, uma mente assim, dirigida pelo Espírito e pela Palavra, terá uma disposição contracultural, onde a sabedoria do discernimento da vontade de Deus será uma marca evidente, será uma marca clara aos olhos de quem vê. Este é um requisito fundamental para entendermos aquilo que se passa como orientações, como padrões e exigências do apóstolo Paulo para o nosso relacionamento nesses versículos que se seguem do 3 ao 8. Em resumo, o que Paulo está dizendo é que o resultado direto de uma mente renovada é uma nova maneira de pensar sobre nós mesmos, a partir de uma visão de mundo egocêntrica para uma visão de mundo centrada em Cristo Jesus. Eu já não penso tendo a minha egolatria, a minha idolatria de mim mesmo como a referência da minha vida. Eu não sou mais referente a mim mesmo, mas agora eu sou Cristo referente, ou Theo referente, se você preferir. Agora o meu coração está orientado para aquilo que de fato é o centro do universo, e aquilo que é a órbita em torno do qual todas as nossas vidas devem orbitar, devem girar: Jesus Cristo. Aquele que na linguagem de João 1 foi para quem todas as coisas foram criadas, mas não apenas isso. É por meio de quem elas foram criadas e pelo meio de quem todas as coisas subsistem. É essa mente nova que é fundamentalmente o requisito para nós vivemos não apenas uma relação diferente com Deus e com nós mesmos, mas a relação diferente e transformada com o outro, com os nossos inimigos. Como veremos daqui a alguns domingos, o dia 8 de março pela manhã, o presbítero Márcio irá nos expor Romanos 13, de 1 a 7, para falar sobre a nossa relação transformada com os nossos governantes, para nós experimentarmos dessas coisas de que Paulo fala a partir deste capítulo 2. Esse é um pré-requisito importante, fundamental. Alcançado isso, satisfeito isso, no verso 3 ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus repartiu, concedeu a cada um. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, depois de cumprir o requisito fundamental, que aquilo que se segue desse requisito, para termos uma relação diferente, onde nossa mente, nossas ações são sóbrias, são apropriadas no corpo de Cristo, é que é necessário uma autoavaliação. É necessário nós estabelecermos uma consciência de nós mesmos, sabermos exatamente quem nós somos. Ele está dizendo, ao estabelecer esse verso 3, ao nos escrever isso aqui, que como você pensa sobre si mesmo, no relacionamento com a igreja, com as coisas de Deus, é crítico para a sua vida. É muito importante que você tenha uma visão adequada sobre você mesmo. É muito importante nós de fato entendermos quem Deus é. Mas o passo seguinte é termos a consciência correta, adequada, de quem nós somos. A base da exortação de Paulo é: todos os dons espirituais e a própria fé são dados pela graça soberana de Deus, para que ninguém se glorie e para que ninguém se torne arrogante.
Paulo está chamando-nos ao fato de que a verdadeira vida nas relações e a verdadeira vida no serviço envolve humildade. Vejam que há uma solidez das Escrituras com relação a esse tema. Quando nós ouvimos das bem-aventuranças lá em Mateus 5, eu gostaria que os irmãos fossem até Mateus 5, fossem lá comigo e acompanhassem. Veja só o que diz o verso 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra de Deus está completamente carregada pela ideia de que se você não é capaz de ter uma boa, uma correta, a biblicamente orientada consciência, compreensão de quem você é, você não terá como se envolver com o reino de Deus. O reino de Deus, ele envolve dependência de Deus. Ele envolve fome de Deus, sede de Deus, completa rendição e entrega a Deus. Isso só é possível aos pobres de espírito, aos humildes de espírito, aqueles que despiram o coração completamente de qualquer arrogância, orgulho e presunção. Isso Paulo já vinha trabalhando largamente em todo o texto dos capítulos anteriores. Ele trabalhou isso fortemente na questão da arrogância dos incrédulos. O quanto aqueles que se envolvem com sua mente depravada estão completamente dominados pela ideia de autojustiça, pela ideia de que são deuses de si mesmos, pela ideia de que eles próprios haverão de resolver o seu problema com Deus. E por isso rejeitaram a justiça de Deus que foi oferecida através de Jesus Cristo. Foi isso que dominou o coração dos judeus e que estava em grande medida na base da incredulidade destes judeus que rejeitaram o Senhor Jesus. E ao falar da rejeição de Israel, Paulo exorta os gentios, dizendo que eles deviam tomar cuidado para não incorrer na mesma soberba, no mesmo orgulho, para entender o quão grave, o quão sério é, no contexto da nossa relação com Deus e com o seu povo, nos envolvermos com o coração orgulhosos, com a soberba, com a presunção da vida e dos corações. Portanto, meus irmãos, Paulo começa a falar sobre esta sobriedade da mente e das ações do corpo de Cristo, falando-nos mais uma vez da importância da verdadeira humildade para vivermos estas relações transformadas, centradas no Evangelho. Não há espaço para a autoconfiança, não há espaço para a autojustiça, não há espaço para a autogratificação, para um coração que é voltado para si mesmo e para as coisas que o mundo tão fortemente tem agitado na mente das pessoas. Uma nova forma de avaliar a nós mesmos é estabelecida aqui. O Evangelho é o critério, é a referência. Nós devemos avaliar a nós mesmos com base neste dado que nos é oferecido por Deus, mediante a fé em humildade. Ele começa o versículo dizendo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo benefício, pela oferta gratuita, generosa, amorosa, misericordiosa que Deus me fez, eu estou em posição de exortá-los, de dizer a vocês que para que vocês tenham mentes e ações sóbrias no corpo de Cristo é necessário cultivar, desenvolver, se envolver com humildade, com uma autoavaliação, com uma visão de si mesmos que seja correta. Ou seja, mente e ações sóbrias vão envolver um julgamento sóbrio. Mentes e ações moderadas vão envolver um julgamento moderado. Ou seja, este julgamento sóbrio de nós mesmos nos obrigará a ver nós mesmos, a nos vermos com honestidade e humildade no contexto da comunidade da fé. Algo tão, aparentemente tão simples, mas que a igreja tão fortemente tem negligenciado. Meus irmãos, hoje, quando nós falamos de igreja evangélica no
Brasil, e particularmente quando nós vamos falar daqueles que reivindicam fidelidade da parte da igreja, o que é que nós temos visto? Nós temos visto uma capacidade muito grande de se criticar a igreja. A capacidade das pessoas tem sido extremamente forte no sentido de estabelecer julgamentos da igreja. De maneira que para muitos reformados, a igreja se perdeu para uma distância da eclesiologia bíblica e ela tem sido vista como um produto. Muitos de nós têm procurado a igreja num critério, num conceito de performance. Para nós, fidelidade tem se confundido em grande medida, em alguma medida, com capacidades ou com méritos e com coisas que evidenciam a performance. Crentes não estão entendendo o sentido de membresia. À medida em que pulam de igreja em igreja, como quem troca de roupa em lojas, como quem troca de comida em supermercados. Igreja não é como açougue. Você se julgava fiel ao açougue que você frequentava, porque o cara cortava muito bem a carne para você, só que apareceu agora do seu lado ali um açougue que parece que o cara corta melhor a carne. O corte dele é mais chique, mais bonito. E você, completamente tomado por essa ideia, começa a pensar que a igreja é do mesmo jeito. O que em grande medida estas ações têm demonstrado é que essas pessoas não estão pensando de si mesmo, através de um julgamento sóbrio, através de uma autoavaliação adequada, justa e de acordo com o que Paulo está cobrando aqui. Porque as pessoas estão pensando sempre assim: eu mereço uma igreja melhor. O critério não é julgar a igreja com bases na fidelidade a Deus e a Jesus Cristo. O critério não é Cristo é exposto nessa igreja. O critério é eu mereço uma igreja melhor. O critério é eu sou tão bom que eu acho que eu deveria congregar numa igreja mais tchan, numa igreja mais Isso, infelizmente, terrivelmente, tem sido o que tem dominado a mente e o coração das pessoas. Algumas pessoas têm conversado comigo em Facebook sobre a igreja. E eu falo, olha, a menos que você tenha provas cabais e bíblicas da infidelidade, da falta de compromisso bíblico, da falta de fidelidade bíblica da sua igreja, o lugar de você estar é lá. O critério é como Jesus vê a igreja, não como você vê a igreja. Porque você tem dificuldade de pensar a respeito do que você merece, a respeito das coisas que você deveria ter de uma maneira extremamente inadequada. O que é humildade? Essa coisa que aparentemente é tão fácil de se entender, mas que há tantas demonstrações entre nós de que não é fácil, na verdade, e é ainda mais difícil de se viver. Um autor chamado Vernon Grounds, citado em um dicionário exegético publicado pela nossa editora, ele diz que humildade é o reconhecimento espontâneo de absoluta dependência da criatura em seu Criador. E ele ainda acrescenta dizendo que a humildade é o corolário lógico do pecado-consciência. Ou seja, é a coisa normal de quem tem conhecimento do que é pecado, sabe que é pecador e tem uma consciência a respeito do próprio pecado. E isso lhe será por uma consequência. O Andrew Murray, ele falando sobre a humildade, ele diz que que humildade é o lugar da inteira dependência de Deus. E resumindo todos esses conceitos, inclusive um que eu já trouxe aos irmãos aqui do livro do C.J. Mahoney, nós podemos dizer que humildade é o reconhecimento e aplicação de quem você é em Cristo Jesus. Eu acho que essa é a melhor forma de você carregar o entendimento, o conceito do que é humildade. É o reconhecimento e a aplicação de quem você é em Cristo Jesus. Isso muda muita coisa e certamente vai mudar a nossa relação com nós mesmos, a nossa relação com a igreja, com os outros, a nossa relação com os nossos inimigos, a nossa relação com o Estado, com todas as coisas. Porque quando nós reconhecemos e aplicamos quem nós somos com Cristo e em Cristo,
quando decidimos, por exemplo, escolher igreja, quando decidimos dar tudo na nossa relação com a igreja, tantas coisas mudam, meus irmãos. Muitas coisas mudam. Você vai parar de sentar nesse banco e querer testar essa igreja, testando a intelectualidade dos pastores, testando a intelectualidade e cultura dos presbíteros, testando a perfeição da vida dos teus irmãos, e você vai olhar mais para você mesmo. Tem um ditado, é um pouco rústico, rude, eu não diria que seja vulgar, porque é apenas uma referência a bichos, a animais, mas um ditado que é muito próprio de caçadores, de gente que vive lá no Pará. Eles dizem que o macaco não olha para o rabo, ele só olha para o toco da cutia. O crente que não tem um reconhecimento e uma aplicação de quem é em Cristo Jesus, ele vive disso. Ele vive de olhar para os lados para saber quem é que está participando da ceia, para saber se tem alguém pior do que ele participando da ceia. Ele não olha para o próprio coração e para a própria relação com Jesus para saber como ele está se sentando à mesa do Senhor, mas ele faz polícia com seus olhos para ver se alguém que ele acha que não devia está tomando a ceia do Senhor. Há tantas outras formas de se fazer esse tipo de coisa terrível, infeliz no corpo de Cristo. E então Paulo diz que para termos mentes e ações sóbrias no corpo de Cristo é preciso ter humildade. A psicologia, ela se desenvolveu grandemente na cultura evangélica em nosso país e outros lugares, especialmente a partir da década de 70, e muitos desses livros, que inclusive se tornaram livros de autoajuda gospel, incutiram uma ideia de autoestima. Incutiram nos crentes uma ideia de que nós merecemos o melhor, e de que eu tenho um conceito elevado de mim mesmo, de maneira que a autogratificação é uma coisa muito presente na minha vida. Eu quero o melhor. Afinal de contas, eu não sou qualquer um. Então eu tenho que ter coisas que sejam compatíveis com aquilo que eu penso de mim mesmo, que é bem elevado. Havia uma música, que eu não sei se é dos anos 80 ou anos 70, que diz: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Isso é uma dessas evidências, um desses subprodutos da presença da psicologia entre nós. A cultura que alimenta a autoestima e a cultura que vai fazer com que a pessoa ela seja um mimadinho andando por aí e querendo sempre o melhor. Afinal de contas, eu me valorizo, eu sou alguém, eu não sou qualquer um. Havia um adesivo de carro que dizia o seguinte: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Olha o que a psicologia fez com o seu ensino de autoestima na vida de muitos crentes. Muitos pastores, como um americano chamado Robert Schiller, dizem que nós não devemos temer o orgulho, que nós devemos ser ambiciosos, e que o orgulho é aquilo que nos move a grandes feitos, a grandes ações. Mas, meus irmãos, olha, a hora que nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos o quanto devemos temer o orgulho. Tiago 4, verso 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A promessa de Deus em Isaías 66, segunda parte do versículo 2, é de que: mas para este olharei, para aquele que é humilde e contrito de espírito, aquele que treme à minha palavra. Se não devemos ter orgulho, o que dizer de Provérbios 16, 18, que nos adverte que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes do tropeço? O que dizer de 1 Coríntios 10, 12, quando Paulo nos adverte que aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. E desde o pecado original de Satanás, o coração está sempre se elevando. Ezequiel 28, 17 nos fala disso. Procurando tornar-se semelhante ao Altíssimo, conforme nos diz e nos adverte Isaías 14, 14. E desde que o orgulho é a raiz de todos os pecados, nós cometemos pecado. O orgulho tem feito de nós insubmissos, duros, difíceis. O orgulho tem feito com que
tenhamos ações terríveis no corpo de Cristo. O orgulho tem feito com que a nossa eclesiologia seja muito distante de ser bíblica. O orgulho tem feito com que nós pensemos de nós muito, muito além do que convém. Parece que de fato nós devemos temer o orgulho e buscar e crescer em verdadeira humildade. É este reconhecimento e aplicação de quem você é em Cristo que orientou o coração de Paulo e orientou as suas palavras. Lá em 1 Coríntios 15, versos de 9 a 11, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Esta é a expressão da riqueza de um coração que é orientado por um reconhecimento, por uma aplicação de quem ele é em Cristo Jesus. E essa é a expressão adequada, correta de uma eclesiologia bíblica. Eis aqui uma pessoa que tem uma visão adequada dele, do seu ministério, do ministério dos outros, das coisas que estão nos envolvendo na seara, no campo do Senhor. Tudo porque a autoavaliação, uma correta compreensão de si mesmo fez com que ele visse as coisas como uma mente transformada deve ver. Essa expressão de Paulo é sóbria, é moderada, é uma expressão de uma mente sóbria e de uma mente moderada, algo adequado ao corpo de Cristo Jesus. Primeira coisa que Paulo faz aqui é chamar a atenção para a sua própria dependência da graça no uso de seu dom apostólico. É a mesma expressão que está no verso 5, quando ele diz assim também: nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Não estamos em franca competição para saber quem faz mais, para quem faz melhor. Nós não estamos numa disputa para ver quem é a igreja que leva o Oscar da temporada. Nós não somos a igreja que vai receber o rótulo de ISO 9001 ou talvez 15001, porque seria um ISO eclesiástico e não ambiental. O ambiental acho que é 12.001, 14.001. Então nós temos o ISO de qualidade, que é o 9001, 14.001 para qualificação ambiental, e aí surge o 15.001 para qualificação eclesiástica. Isso é terrível, meus irmãos. Eu espero que jamais nós venhamos a ver nesta congregação dizer: nós somos a igreja mais reformada de Brasília, ou de Taguatinga, ou coisa do tipo. Porque nós não vemos isso na boca de Paulo. Porque nós não vemos isso na boca daquele que tem a mente e o coração transformado pelo Evangelho. A consciência de si mesmo, dada, exposta aqui pelo apóstolo Paulo, é aquilo que nós deveríamos perseguir. Ele está dizendo: eu poderia facilmente começar a pensar muito bem de mim mesmo, como um apóstolo, se fosse não por uma coisa, a graça. Toda a minha vocação, todos os meus dons, toda a minha autoridade é uma obra da graça de Deus em minha vida. Eu não mereço isso, eu não os reuni em mim, é tudo de graça. Devemos lembrar continuamente dessa verdade simples. Nossas vidas consistem em graça. É isso que nós concluímos ao ter um reconhecimento e uma aplicação de quem nós somos em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, nós crescemos pela graça e somos dotados pela graça. Nós somos o que somos apenas por graça de Deus. Graça especial e graça adicional. Você sabe por que alguns de vocês entendem tão bem a doutrina da eleição? Não é porque você é sabido, não. É por graça. Você sabe por que alguns de vocês têm tanta facilidade em cumprir, em expor em alguns
piedade, não é porque vocês são ferinhas, não. É por graça. Não são as muitas horas de vocês lendo mulheres piedosas que fazem algumas de vocês mulheres tão virtuosas, tão piedosas. Não é o muito estudo, não é a gana pessoal, não é a inteligência de vocês. É graça. Graça adicional. E vocês só provam de graça adicional porque vocês receberam graça especial. Para se tornarem recipientes tão preciosos do Espírito Santo que habita em vocês, que dirige vocês. E da palavra que vai entrando coração adentro e mudando a maneira como vocês vivem. Portanto, não há espaço, não há motivo algum para que haja qualquer tipo de orgulho, de arrogância, de ensoberbecimento da parte de vocês. Você sabe aquela coisa assim de pensar, Paulo era apóstolo, eu sou pai. Eu acho que uma das coisas que eu nasci foi para ter criança, né? Para ter filho. Vou para o 4º filho agora. Aí como Paulo tinha motivo, pensava ele para se ensoberbecer, para se orgulhar por ser apóstolo, eu poderia ficar tão vaidoso e tão com peito de pombo, cheio, empavonado, porque eu sou pai, tenho 3 meninas gatíssimas, lindíssimas. Vou ter mais um, que não sei se vai ser outra menina gata do mesmo jeito, ou se vai ser o príncipe. Mas o que eu olho para o meu reconhecimento em Cristo Jesus, para uma adequada aplicação do que eu sou em Cristo Jesus, eu digo, Senhor, eu estou apavorado, porque o Senhor me concedeu esta graça tão gloriosa, mas esse desafio tão além das minhas capacidades, tão além das minhas forças, dos meus recursos. Eu não dou conta, eu não sei cuidar de criança, de meninos. Eu não sei educá-las adequadamente. Eu não sei oferecer a elas o que elas precisam. Se faço, é pela graça de Deus. É porque o Senhor, em sua expressão de bondade e de misericórdia, Ele achou por bem conceder. Portanto, quando você acerta com seu filho e consegue fazer com que ele apresente frutos, comportamentos que são tão adequados ao povo de Deus, entenda, foi por graça. Isso não é motivo para você se achar melhor ou em vantagem com relação àquele pai que tem mais dificuldade, aquela mãe que não está recebendo a mesma dosagem da graça e do privilégio que você. Por vezes, o Senhor está abastecendo aquela pessoa com outras medidas da graça dele para outras coisas. O apóstolo Paulo não estava cuidando de crianças com sua esposa dentro de casa. Ele estava arrebentando os seus pés, o seu corpo, a sua vida para plantar as igrejas em tantos lugares, para fazer com que a igreja do Senhor chegasse a lugares tão difíceis. Eu tenho a mesma consciência. E você e nós precisamos pensar nisso o tempo todo. O livro de Romanos foi escrito para crentes judeus e gentios que experimentaram uma tensão sobre certas questões raciais e de liberdade. A tentação deles foi pensar muito bem de si mesmos. O problema de uma grande cabeça não é exclusivo para a igreja de Roma, mas esteve presente em toda a história da igreja. O tempo todo nós estivemos lutando contra o orgulho. Eu tive uma das grandes decepções da minha vida quando eu fui ler Colóquio de Marburgo, um livro que conta sobre as controvérsias da ceia que existiam, que haviam entre Lutero e Zwinglio, e que acabaram por envolver João Calvino depois, num segundo momento, mas que neste primeiro momento provocou um concílio, uma reunião chamada de Colóquio de Marburgo, um bate-papo entre reformadores. Ali estavam homens como Euler Lampadius e muitos outros brilhantes pensadores da reforma protestante. E acontece de Zwinglio se dirigir a Martinho Lutero, estender sua mão para lhe cumprimentar, e Lutero virar-lhes as costas. Eu fiquei triste, decepcionado. Um dos meus heróis, naquele momento, uma coisa que eu não sabia, havia pisado na bola.
E o orgulho certamente estava por trás da atitude de Lutero. Lutero destratou um irmão. Lutero negou a mão, a destra de comunhão a um irmão, a um companheiro seu de lutas pela pureza e pela reforma da igreja. Mas o que depois a minha mente entendeu é que eu sou como Lutero. Lutero lutou contra o orgulho. Eu também luto, vocês também lutam. Tem sido assim recorrentemente na vida, na história da igreja. Nós o tempo todo, se queremos ter mentes e ações sóbrias no corpo de Cristo, é preciso lutar contra o orgulho. É preciso ter humildade. É preciso sair daqui para uma reunião de Supremo Concílio e entender que você vai abraçar, que você vai ter momentos de comunhão, que você vai sentar-se para orar com irmãos que pensam diferente de você. Que se você quer convencê-los, você vai ter que ganhar o coração deles e não apenas travar uma batalha onde o orgulho toma e domina o seu coração. Se não formos cuidadosos, nós podemos começar a pensar que a igreja tem sorte de nos ter e ter os nossos dons. Ou pior ainda, pode-se ter a ideia de que o serviço que está abaixo de nós é para outras pessoas que não são tão importantes quanto nós somos. Porque o julgamento sóbrio é ter uma estima por Cristo e não autoestima. E quando você tem estima por Cristo, você tem estima pelas coisas dele e não pelas suas. Você vai querer estar na igreja porque é dele, não porque é do seu jeito. Porque você vai querer estar na igreja porque as ênfases ministeriais, elas promovem Cristo, mesmo que numa medida menos talentosa do que outras igrejas. Mas Cristo está ali, é a igreja dele, é amada por ele. Meus irmãos, o único rótulo que é importante e fundamental uma igreja é o fato de ela ser amada por Jesus. Não queira estabelecer algo além disso para que você também a ame. Ame a igreja que é amada por Jesus. Não ame a igreja que, além de ser amada por Jesus, tem que satisfazer algumas coisas nas suas escalas de perfeição, de idealização ou coisas desse tipo. As regrinhas que você resolveu colocar para definir a qualidade da igreja. É preciso entender que esse cuidado nos faz de acordo com a medida da fé que nos foi dada. Esta frase não se refere à fé salvadora, mas para uma capacidade de servir. É preciso entender que antes de servir, antes de que nós possamos servir de maneira eficaz na igreja, há um padrão de pensamento que devemos adotar a fim de medir o nosso serviço. E sinceramente, se você é orgulhoso, se você é arrogante, se você é difícil, você está em último lugar na fila para servir na igreja. É preciso entender isso do que Paulo diz aqui. E como você pode evitar pensar muito bem de si mesmo? Eu gostaria de fechar essa parte deixando com vocês algumas sugestões. A primeira é: humilhe-te de modo que Deus não tem que te humilhar. E leve este conselho a sério. Eu tenho certeza que você não vai querer esperar pela humilhação que vem de Deus. Se apresse. Humilhe-se antes. Porque quando Deus resolve ensinar a orgulhosos, a soberbos, que eles estão agindo contra a vontade dele, Deus arrebenta com essa pessoa. Paulo caiu do cavalo na sua conversão. Muitos de nós damos cabeçadas terríveis. Eu já vi vários tipos de demonstração de soberba, de arrogância. E uma coisa que eu aprendi a ver, daquilo que a gente olha para as Escrituras e observa na vida dos crentes, é que todo orgulhoso e soberbo leva na cara, leva chapuletada. Quer fazer do seu jeito, escorrega feio, tombo, prova da humilhação que Deus dá. Durante uma parte da minha vida, eu provei disso. Alguns pastores humildemente tentaram me dizer: Jusilei, não faz assim, não vai por aí. E aí eu fui.
E quando nós não nos humilhamos, Deus nos humilha. Portanto, se humilhe. Não espere pela humilhação que Deus promove. Ele vai te humilhar de uma maneira muito pior. Lembre-se, Ele te ama demais para deixá-lo ser arrogante. Segundo lugar, reconheça que você deve ser feliz por ser parte de uma igreja local. É importante entender que você não é um dom para a igreja, você não é a bênção para a igreja. Você deve se lembrar que a graça de Deus é que te deixou entrar. Não foi o convite especial da igreja, né? Alguns pastores das antigas costumavam dizer que a pessoa mais importante depois de Jesus Cristo na igreja era o visitante. Aí às vezes eu olhava assim e uma conta não fechava, porque boa parte dos visitantes eram ímpios, gente que não gostava de Jesus. Aí eu dizia, tem 3 pessoas que realmente são importantes na igreja: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O resto tem que correr atrás. Nós precisamos pensar assim. O chão, ele está nivelado ao pé da cruz, meus irmãos. Para todo mundo. Aqui não tem ninguém que possa se ver e se entender: eu sou uma bênção para a igreja. Ai dessa igreja se eu sair. Tem muitos crentes que de fato pensam assim. O Winston Churchill, aquele grande estadista inglês, conduziu a Inglaterra na resistência à Segunda Guerra Mundial. Ele disse: os cemitérios estão cheios de homens que pensavam que eram dispensáveis. Estão lá. A igreja vai continuar com ou sem você. E provavelmente vai ficar ainda melhor quando você for embora. Lembre-se, verdadeira adoração resulta em serviço. E serviço é privilégio. Não é uma vantagem que você está oferecendo e que faz de você uma pessoa distinta no corpo de Cristo. Nós somos dispensáveis. Eu sou dispensável. Se eu sair daqui, ficar só o pastor Carlos, ouvir outro pastor para cá, vocês seguirão. Vocês sabem por quê? Porque o capitão deste barco não sou eu, mas o Senhor Jesus. Não é o pastor Carlos, não são os presbíteros. Nós somos conduzidos e comandados por eles. Meus irmãos, aqui nós concluímos, e aqui eu quis gastar mais tempo, a ideia muito clara que para se ter mente sóbria e ações sóbrias do corpo de Cristo, é preciso ter humildade. Por quê? Porque a primeira graça da transformação cristã é a humildade. Nós temos um pré-requisito estabelecido nos 2 primeiros versículos, que é sermos transformados por Deus. E o que se segue dessa transformação, a primeira coisa que surge é a humildade. É uma adequada consciência de quem nós somos. Isso nos leva à segunda graça da transformação. E a segunda graça da transformação é que ter uma mente e ações sóbrias do corpo de Cristo, estar envolvidos com um por todos e todos por um, é entender o propósito daquilo com o qual estamos envolvidos. O verso 4 e 5 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Há um aspecto de propósito aqui. Os dons que nos são dados, as capacidades que nos são dadas, não é para nos fazer distintos. Não é para fazer de você um crente destacado. É para que nós venhamos a nos envolver com a construção do corpo de Cristo, com a edificação mútua. Você não recebeu habilidades e capacidades no corpo de Cristo para se tornar distinto, especial, para ser celebrizado, para que as pessoas possam jogar confetes em você, mas para que o corpo funcione. Os dons espirituais são capacidades dadas por Deus para o serviço em um corpo de Cristo. Nós temos diferentes funções ou dons, mas que pertencem a um só corpo em Cristo, isto é, nós somos interdependentes. Há poucos dias atrás eu assisti um filme
que tinha uma mulher que disse que ela dizia que era modelo de mão. E aí ela andava assim, né? Onde ela ia assim, né? Com a mão, maior cuidado com a mão. E quando ia ser apresentada para alguém, ela ficava com a mão assim, mostrando para a pessoa. Sou modelo de mão. Como se a mão pudesse identificar uma pessoa, ser a identidade de alguém. Mas ela ficava lá. E aí tinha um cara muito atrapalhado no filme, e lógico e obviamente, pela proposta do filme que é fazer rir, a primeira coisa que o cara fez, o que foi quebrar a mão da pobre. E não quebrou de qualquer jeito, né? Tá lá a mulher no hospital com as mãos para cima, tudo engessada e com aquela cara de depressão, né? E o agente dela ligando e avisando que ia ter que cancelar os comerciais, os treinos que ela fazia com a mão dela, né? Há muitos crentes pensando como essa mulher, né? Achando que eu só como mão posso ser alguma coisa. Há uma interdependência, e Paulo fala dessa interdependência. Ele diz aqui que os dons espirituais não são sobre nós, eles são todos sobre a edificação do corpo de Cristo. Eles todos são sobre a nossa identidade corporativa, comunitária, sobre algo muito importante, que é o fato de que nós somos membros uns dos outros. Que aquela mão da mulher que ela andava assim, que era, né, a coisa especial do seu corpo, não seria nada se não tivesse o braço. Fizesse um corte no braço e o braço começasse a sangrar, o que aconteceria com a mãozinha linda dela? Sofreria os danos, sofreria o enfraquecimento normal do sangramento do braço. Uma coisa muito interessante sobre o corpo é que nem sempre os órgãos importantes são visíveis. Nós temos uma ideia muito errada de pensar que há órgãos mais importantes do que os outros. E há a ideia também de se pensar de que os órgãos visíveis, ou os que mais aparecem, são os mais importantes. Uma coisa importante é que há órgãos em nós que não são visíveis e que são fundamentais. Começar do próprio coração. Mas tente ter um câncer de pâncreas para você ver a gravidade com o que você está envolvido. Nem sempre, meus irmãos, aquilo que não aparece não é fundamentalmente importante. O que Paulo está dizendo aqui é que todos os membros do corpo são importantes. E também está dizendo que todos os membros do corpo dependem de outros membros. E que você precisa perceber que, pertencendo ao corpo, nós pertencemos ao outro. Há uma coisa no Juraci, no Daniel, no Jorge, em todos vocês de que eu preciso. E há uma coisa em cada um de vocês. Há coisas que vocês precisam de todos os demais. E coisas de você que todos nós precisamos. Entenda isso. Entender as verdades que nos levam a mentes sóbrias e ações sóbrias no corpo de Cristo nos envolve entender que somos uns dos outros, que pertencemos uns aos outros. Paulo está enfatizando aqui uma unidade que existe nesta interdependência nossa. Há expressões em toda a Escritura que apontam para esta unidade como algo espiritual e que está totalmente na base das nossas relações, da nossa vivência uns com os outros, que não se experimenta, não se prova, se nós não vivemos uma vida comum. Expressões como membros uns dos outros, como amai-vos cordialmente uns aos outros, honrem uns aos outros, tenham a mesma mente uns com os outros, aceitem um ao outro, admoestai uns aos outros, saudai uns aos outros, sirvam uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, suportando-os uns aos outros, submetendo-se uns aos outros, encorajando uns aos outros. Em Efésios 4, 15 e 16, Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Vejam que a edificação é do corpo. Quando vocês crescem, eu cresço. Quando eu cresço, vocês crescem. Nós crescemos sempre na medida em que o outro cresce. Nós sofremos quando o outro sofre. Quando um membro do corpo está doente, o corpo enfraquece como um todo. Precisamos entender isso para que tenhamos mentes e ações sóbrias no corpo de Cristo. Sem esse entendimento não haverá um por todos e todos por um. E na primeira parte do verso 3, na primeira parte do verso 6, Paulo dá algumas orientações importantes. Para dizer, olha, agora que vocês entenderam sobre a humildade, e agora que vocês entenderam a interdependência de vocês, usem seus dons com humildade, de forma interdependente e de todo o coração. Vejam, primeira parte do 3 e primeira parte do 6. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Humildade, disposição, o que vai orientar o que nós fazemos. E a primeira parte do verso 6, tendo dons que diferem de acordo com a graça que nos foi dada, vamos usá-los. Usem seus dons. A chave aqui não é para usar os nossos dons, mas como nós podemos usá-los. Cuidado para não usar carnalmente. Cuidado para que você não use com motivações erradas. Cuidado para que não haja humildade naquilo que você faz e nem interdependência naquilo que você faz. Humildade, porque eles não estão sobre nós, esses dons. Eles são dons da graça para a edificação do corpo de Cristo. Interdependência, porque precisamos uns dos outros, nós devemos valorizar as funções de cada um. E de todo o coração, porque nós somos os mordomos dos dons de Deus, para a glória de Deus, para a glória dele, como um ato de louvor e de adoração. 1 de Pedro 4, 10 e 11, Pedro diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Por que você não pode tratar o seu irmão com linguagem vulgar? Tentar encorajar, entre aspas, chamando o seu irmão de burro, de idiota, coisas desse tipo. Porque Pedro está dizendo, aquele que fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale com a palavra de Deus. Deus não encoraja com palavras de ofensa. Deus usa palavras de ofensa para tratar os seus inimigos, para tratar os inimigos do reino. Jesus ele usou de palavras duras com os fariseus, com pecadores fracos, a quem ele queria nutrir o coração de graça e fazê-los santificarem-se. Jesus usou de palavras que eram saúde para os ossos deles. A humildade tem que controlar como nós falamos as coisas. Ela inevitavelmente vai irão controlar a maneira como nós nos expressamos com os nossos irmãos, a fim de animá-los ao amor e às boas obras. Paulo mostrou que a transformação cristã produz humildade em união até aqui. Agora nós vamos ver como tudo isso funciona em conjunto de uma forma muito prática. O último ponto dele, da parte final do verso 6 até o 8, ele diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ou seja, vamos usar os nossos dons, mas além de humildade, vou acrescentar mais algumas orientações. E Paulo então, ele fala de algumas coisas importantes aqui. Ele fala que nós precisamos entender algumas maneiras de se exercer esses dons. E então, ele vai nos ensinar aqui, por exemplo, que aquele que fala, aquele que traz a palavra da parte de Deus, não retenha a verdade difícil. Quando ele diz que nós devemos falar com tanta fé quanto a que Deus lhe deu,
Em outras palavras, ele está dizendo que é de acordo com a proporção de sua fé. E John Murray, comentando isso, ele diz que é como se Paulo dissesse: eu entendo que ele quer dizer que o profeta não deve ser regido por suas emoções ou por o seu amor ao falar, mas só deve falar o que Deus lhe deu para falar. Serviço, Paulo está dizendo, em outras palavras, esteja em ação. Se o teu dom é servir, então vá, sirva. Meus irmãos, muitas vezes nós temos uma ideia de que algumas coisas na igreja meio que surgem por acaso. Nós olhamos para a mesa da ceia, vemos o pão arrumadinho, vemos aqueles cachinhos de uva muito bem colocadinhos ali sobre a mesa, vemos tudo arrumadinho, os cálices todos preenchidinhos, e a gente se esquece de que alguém foi lá providenciar o pão carinhosamente, de que alguém foi lá providenciar o vinho para que ele estivesse ali servido, de que alguém limpasse adequadamente aquelas bandejas, aqueles cálices, os servisse. Há pessoas servindo para que as coisas funcionem até chegarem aos nossos olhos aqui. E esses que servem estejam em ação. Exortação, ela é recomendada por Paulo que seja encorajadora, inspiradora, que ela fale ao coração, à consciência e à vontade. O ensino, Paulo recomenda que seja eficaz, que seja apaixonado. Lá dirigindo-se a Timóteo, em 1 Timóteo 4, 15 a 16, ele diz que Timóteo deveria trabalhar duro. Absorve-te nelas, as escrituras da palavra, para que você tenha domínio para passar aos outros. Aquele que dá, aquele que contribui, que faça com generosidade, não seja avarento. Aquele que lidera, que o faça com diligência, com zelo, com ânsia por fazer. E aquele que tem misericórdia, que ele faça isso com alegria. Uma coisa importante sobre esses serviços, sobre esses dons em ação, é que você precisa entender que três benefícios decorrem deles. O primeiro é de que, ao exercê-los, Deus é glorificado. E essa é a coisa importante sobre esses dons. Em segundo lugar, o outro será edificado. E finalmente, você ficará satisfeito. Porque servir a Deus traz alegria ao coração, traz gratificação ao coração por servirmos aquele que é o nosso Deus. Por alimentar a nossa mente da consciência de que nós cumprimos com o propósito de fazer glorificado o nosso Deus e de fazer beneficiado o nosso irmão com edificação. Eu concluo com 3 implicações práticas para a sua vida, que eu gostaria de entender estas coisas. A partir de hoje, alimentasse sua mente, seu coração, praticamente, na vida prática destas coisas. Em primeiro lugar, desenvolva uma visão biblicamente transformada da sua vida na igreja. Desloque-se de uma visão orientada para o consumo de serviço religioso para uma visão centrada em Cristo a respeito da vida na igreja. Não saia de casa como se você fosse ao shopping, ao cinema ou ao supermercado. Você não está saindo de casa como você vai quando vai assistir um filme do Mel Gibson, do Richard Gere, do Robert De Niro, para ver a última das grandes atuações do cinema de Hollywood. Você não está saindo de casa para ver o pastor desempenhar grandemente o papel de pregar. Não é para isso que você sai de casa para ir à igreja, para cultuar. Não faça de ouvir uma pregação algo semelhante a ver um filme, ou a ver uma peça de teatro, coisa desse tipo. Não é atrás de performance que você está indo. Saia de casa com a consciência de que você está se unindo àqueles com quem Cristo tornou você uma família, para adorar a Deus e para ouvir a mensagem que através de qualquer dos servos fiéis e humildes dele será entregue domingo após domingo. Entenda isso. Em segundo lugar, pratique um julgamento sóbrio sobre os seus privilégios e sobre as suas responsabilidades na igreja. Tenha uma visão adequada de você mesmo. Não pense que você é um grande presente para a igreja de Jesus, a grande bênção dela. Não pense que você está em posição de ficar pensando: acho que eu vou sair dessa igreja porque eu mereço coisa melhor.
Pense que esta é a igreja de Jesus, apesar de você. Apesar de quem você é, apesar do que você fez, você tem o privilégio de, pela graça, ter sido acolhido nesta que é a igreja do Senhor Jesus. Em segundo lugar, dê de si mesmo com reserva, sem reservas ao ministério. O dom que você recebeu, se gaste nele. Não espere um chamado. Você não precisa de um fax, de um telefonema de Deus, de um fax com timbre dos céus, assinado por duas testemunhas. Está lá o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro assinando para você servir a igreja. Entregue-se a ela, sirva a ela com os dons e aproveitando as oportunidades que Deus te dá. Se você vê uma necessidade, vá lá e faça a sua parte. Sirva, construa, edifique outras pessoas. Faça desta a sua busca apaixonada por uma vida na igreja centrada em Cristo Jesus. E finalmente, tenha o foco na glória de Cristo e não na sua. No uso dos seus dons espirituais. Entenda que, praticando um julgamento sóbrio sobre a sua vida na igreja, a sua relação com a igreja, os seus motivos para o serviço não é a autogratificação, o reconhecimento das pessoas, mas a glória de Cristo. Por vezes nós passaremos uma vida inteira fazendo coisas onde Cristo é glorificado, mas onde não recebemos sequer um único elogio. Grandes missionários se deram, se gastaram pelo Evangelho, para que frutos do seu ministério, do seu serviço, só fossem vistos depois de sua morte. Isso foi o que aconteceu com a Adoniran Judson, na Birmânia. Trabalhou, se deu, se gastou, e somente depois de morto, os frutos do seu ministério foram visíveis. Ele não exerceu seus dons em troca de tapinha nas costas, de reconhecimento, de bajulação, da gratificação dos homens. E eu tenho convicção plena de que a Adoniran Judson virá do Senhor no dia do julgamento. Venha, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Muitos de nós têm se empenhado em muitas coisas de performance para cada vez mais colhermos reconhecimento. Mas não é esse o objetivo do uso dos nossos dons. O uso dos nossos dons é para que Cristo seja glorificado e para que Cristo cresça no coração dos nossos irmãos. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar.